Nós trouxemos um tema hoje que é relacionado ao bem utilizar o Evangelho que nós aprendemos de Jesus no nosso dia a dia. Então o tema seria utilizando o Evangelho como estratégia de ação. O que mais nós ouvimos hoje em dia são as pessoas se queixando, quase desistindo de serem boas, da oportunidade de praticarem o bem, porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Tamanha é a descrença que nós estamos mergulhados. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes ser honesto, ser bom, né, fazer o bem é quase um sinônimo de tolice. Porque o mundo, né, virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem às escondidas com planos sempre quase com segundas e quem sabe terceiras intenções. E muitas vezes com o aplauso da grande maioria das multidões. No entanto, quando a gente olha com um olhar voltado à espiritualidade, nós sabemos que a justificativa da bondade está na essência de cada um de nós. Diz uma história zen budista, e a gente já contou isso aqui algumas vezes, que o mestre caminhava com seu discípulo, né, e às margens de um rio ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e estava sendo levado pelas águas, e ele ia, dessa forma, morrer afogado. O que é que o mestre fez então? Pegou o escorpião e tirou da água e colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, né, o escorpião picou a mão dele. E o discípulo que estava acompanhando ele olhou para aquilo e falou assim: mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E ele virou para o discípulo e disse assim: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, centelha divina, parte integrante do todo que é o nosso Pai, que é a suprema bondade, que é a suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, nós adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, nós sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, nós vamos sofrer de solidão, nós vamos sofrer de depressão. O que acontece no mundo, exceção feita aos casos, né, clínicos que realmente necessitam de remédio, né, de acompanhamento médico, exceção feita a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade, né? Felicidade não é aquilo que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso, né? De que adianta a gente ter um banquete maravilhoso num castelo maravilhoso se nós estivermos comendo sozinhos, né? O bom da refeição é poder compartilhar. Então nós somos criados para o compartilhamento, nós somos talhados para a bondade. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele escreve um item maravilhoso que tem como título O Homem de Bem. Vocês já devem ter percebido, já devem ter lido essa passagem, e lá ele escreve todas as virtudes, né, que eram possíveis e imagináveis de serem alcançadas, colocadas naquele momento, sobre o que seja um homem de bem. E ele finaliza dizendo: é claro que o homem de bem tem mais outras virtudes, mas aquele que estiver seguindo estas, já está no caminho de adquirir as outras, né? E nós olhamos para aquele item lá do homem de bem, se você tiver a oportunidade de ler, né?
É quase uma página inteira do que fazer para sermos homens de bem. E nós imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma Mulher Maravilha, né? Mas na verdade aquele somos nós, né? Esse é o nosso DNA, porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema e que é bondade o tempo todo, né? E então esse é o nosso DNA, nós somos filhos de um Criador que é inteligência e bondade superior. É a nossa natureza, por mais que nós ainda não compreendamos. Não dá para negar isso, né? O Espiritismo é Consolador prometido porque ele nos dá condições de desenvolver essas potencialidades. Então, você será bom. Ponto final. Né? Ponto de exclamação. Você será bom. Porque a bondade é a única coisa que vai permanecer para sempre. Né? Estamos em caminho de retorno para o grande, o Criador, o nosso Mestre Maior, nosso Pai. Estamos em viagem de retorno. E Ele, como sendo bondade suprema, nós também seremos. Toda indignação, ela é louvável, mas a indignação só é útil quando ela vem acompanhada de ações concretas, né? Quando ela se traduz em ações concretas. E esse é o ponto mais difícil, né? É o agir. Né? Há um caso sério que a gente às vezes usa para contar as histórias aqui também, de um mendigo que foi encontrado depois de uma noite gelada em Nova York, morto, né? E na sua bolsa havia 120 páginas de um plano de recuperação da economia americana. Ora, a pessoa, mendigo, né, não conseguiu recuperar economicamente nem mesmo a vida dela, nem mesmo aquilo que estava ao seu alcance, né, quanto mais fazendo um plano para recuperar a economia norte-americana. Então, nós precisamos tomar cuidado com a indignação que anda de braço dado com a inércia. Né? Porque a verdadeira indignação é aquela que se traduz em ações. E que tipo de ações? Ações sempre pacíficas, no bem. Né? Não adianta, depois de nós elegermos um candidato, nós ficarmos indignados. Não adianta, né, nós termos que traduzir a nossa indignação, nós vamos ter que traduzir a nossa indignação numa educação política, no caso. Não adianta ficar indignado porque tem criança na rua, na tua cidade. Né? Eu tenho que sair para as creches e ajudar a atuar com essas crianças. Nós podemos criar, né, um estereótipo dessa maneira, que é o estereótipo do indignado de pijama, que a gente costuma dizer, né? Aquele que fica de pijama o dia inteiro indignado com tudo, com todos e com o mundo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, menos ele, que é o tal do indignado de pijama. Qual é o seu papel? O papel dele é só indignar-se, né? Eu fico indignado e pronto. Eu não movo uma palha para que tudo aquilo que a minha indignação me mostra seja algo que possa ser transformado. Então, esse é um extremo. O outro extremo é o ativista, que quer mudar o mundo e quer fazer mais do que está ao alcance dele. Então, o equilíbrio é entender qual que é a minha esfera de ação, porque todos nós temos uma esfera de ação. Né? O que nós podemos fazer para mudar? O que eu posso fazer? Qual é o meu campo de atuação onde eu posso ajudar? Você é marido, mulher, noiva, você tem uma esfera de ação. Você é pai e mãe, você tem uma esfera de ação. Para além desse círculo, se você não pode fazer nada, não faça. Né? O que é que eu posso fazer para mudar a política externa dos Estados Unidos? Nada. Mas o que é que eu posso fazer, onde eu posso atuar? O que é que me sensibiliza? Isso é importante. Né? Se te sensibiliza a causa das crianças, procura atuar então, junto, em favor delas, né? Participe do conselho tutelar da sua cidade,
Existe um modelo a ser seguido de um homem indignado, né? O modelo é Gandhi, né? Ele foi um homem que se indignou tanto que ele libertou a Índia no maior movimento pacifista que nós já vimos acontecer nos últimos tempos. Então, pelos frutos conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Se cada espírito imortal é árvore, né? Quais são os frutos? Então, Emmanuel detalha a lição no Evangelho, né? No livro Pensamento e Vida, quando ele diz o seguinte, e eu vou ler aqui agora o que ele diz: os frutos da individualidade são, primeiro, seu sentimento, porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma dos conhecimentos que já reuniu. Nós somos medidos pelo tônus do sentimento. Porque o sentimento produz vibração, o sentimento produz aura. O que nós sentimos exala na dimensão espiritual e define a nossa legítima e real posição diante da vida. É o que sentimos que define. Não é por outra razão que disse Jesus: bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. O sentimento é o nosso primeiro fruto do espírito imortal, mas o sentimento, diz Emmanuel, esculpe, plasma, molda o pensamento. É o sentimento que dirige o pensamento e as nossas ideias. Ninguém pensa ou planeja um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes. Então, quem dirige, o patrão, o chefe, o diretor do pensamento, é o sentimento.